boa noite! No painel regional de hoje, nós vamos conversar com Paulo Alexandre Barbosa. Ele que é gestor público. Paulo é formado em Direito e foi deputado estadual mais jovem a ser eleito em 2006. Em 2010, foi reeleito. E em 2012, Paulo foi eleito prefeito de Santos. Atualmente, Paulo é consultor da Comunitas, uma organização da sociedade civil especializada em modelar e implementar parcerias entre setores público e privado. Bom, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Juliana. O prazer é todo meu estar aqui com você no painel regional para falar um pouco desses assuntos aí gerais. Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente qual a importância da assistência social, principalmente nesse período onde a gente sabe que, mesmo pós-pandemia, depois das retomadas, muitas pessoas ainda estão em situação de vulnerabilidade, né? Olha, com certeza, Juliana. Durante a pandemia, esse trabalho social ele foi muito importante. As pessoas passaram momentos de privação, né? Não só na privação da liberdade, mas o fato de não poder ir e vir também ocasionou uma série de reflexos no dia a dia. As pessoas que acabaram comprometendo a sua renda, perderam emprego, as pessoas que dependiam do ir e vir para poder sustentar suas famílias foram abaladas, foram impactadas. E o poder público teve que se mostrar presente, com políticas públicas, ações para apoiar essas pessoas, porque é justamente no período de mais dificuldade que o poder público tem que se fazer mais presente. Seja desde políticas sociais de alimentação, como são os restaurantes Bom Prato aqui em São Paulo, restaurantes populares que oferecem café da manhã 50 centavos, almoço R$1. As pessoas tiveram dificuldade, muita gente, de comer, né, de ter acesso à alimentação. E foi necessário ampliar essas políticas públicas, e isso foi feito. Nós tivemos a oportunidade lá em Santos de oferecer jantar no restaurante Bom Prato. Normalmente o Bom Prato abre só no café da manhã e no almoço. Ampliamos o jantar, em São Paulo isso aconteceu, ampliamos também o funcionamento no final de semana, e muitas ações voltadas à área social que se tornam ainda mais importantes nesse momento de recuperação. Agora, nesse período pós-pandemia, esse trabalho ainda é muito relevante, é preciso cuidar dessas pessoas que foram impactadas para que elas possam se reinserir, né, na sociedade, possam retomar seu emprego, possam recuperar a sua renda. Então, para isso, políticas de qualificação são importantes, de assistência, sim, porque não é assistência permanente, mas durante esse período de dificuldade, o governo precisa da assistência com recurso, da assistência com alimentação, para que essas pessoas possam retomar sua dignidade. Muitas perderam o emprego, né, também, que era ali, muitas vezes, a única fonte de renda da família, né? E falando nisso, em questão de perder emprego, fonte de renda da família, hoje, muito por conta desse cenário mudado, né, por causa da pandemia, cerca de 40% das mulheres são responsáveis pelo lar. Isso em questão financeira, né? É elas que bancam, elas que pagam as contas, porque muitas vezes o marido acabou perdendo o emprego, né? A fábrica faliu, ou trabalhava na informalidade e não teve condições de continuar. E as mulheres, com esse espírito empreendedorismo, né, que nós temos, os homens também, mas as mulheres foram à luta realmente, né? Começaram a empreender ou então foram atrás no mercado de trabalho, conseguiram se recolocar e hoje aí elas fazem esse papel. Como é que o senhor vê essa capacitação dessas mulheres, né? Para que a gente possa, inclusive, valorizar esse momento delas? Olha, Juliana, as mulheres devem ser objeto de políticas públicas permanentemente, né? Acho que em todas as áreas, na área da saúde, na área de educação, na área de qualificação, cada vez mais elas têm um papel de protagonismo, né, na sociedade. Você coloca aí com muita propriedade esse número, mais de 40% dos lares hoje que dependem economicamente das mulheres, né? E com eu diria, com um rol de atribuições muito maior, porque não é só a dependência econômica, é a dependência afetiva, né? Porque a mulher sabe que a base é a referência, então além de tudo, de trabalhar, de atuar fora de casa, cuidar da casa, cuidar muitas vezes do marido, cuidar da família, esse cuidar em todas as frentes, que acaba ampliando, né, as atribuições e a carga sobre
as mulheres. Então, acho que é muito importante que nós tenhamos políticas públicas direcionadas à mulher. Na questão da qualificação, essa questão de recuperação de rendas, tocou num ponto importante, as pessoas tiveram a sua vida impactada. Hoje nós temos mais de 15 milhões de desempregados no Brasil, né? Fora aqueles que estão fora até desse rol de desempregados que já estão no desalento, que já estão sem emprego, sem oportunidade há muito tempo. Então, é preciso pensar nessas pessoas. Eu defendo muito que nós tenhamos políticas públicas de qualificação para que as pessoas possam gerar renda através, por exemplo, da economia criativa, falou da capacidade de empreendedorismo da mulher. Então, muitas mulheres e homens também que têm talento que pode ser, através de qualificação, despertado e que as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, possam aumentar a sua renda. Hoje você tem a questão da economia criativa que contempla arte, design, moda, gastronomia, que gera muito emprego e tem muito potencial. As pessoas com potencial, se tiverem oportunidade, terão a possibilidade de demonstrar a sua capacidade. E, além disso, né, outros impactos que a pandemia trouxe, infelizmente, com essa necessidade do convívio forçado, nós tivemos uma série de situações em relação às mulheres. Por exemplo, os casos de violência doméstica, que aumentaram de forma expressiva no Brasil inteiro. Necessário que os governos em todas as esferas tenham políticas públicas para lidar com isso. Isso é gravíssimo, né? A questão da violência doméstica e também as consequências. Nós desenvolvemos um programa em Santos muito interessante que chama-se Guardiã Maria da Penha. As mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que estão sob medida protetiva, quando há uma decisão judicial que diz o seguinte: olha, seu ex-companheiro não pode chegar perto, né, de você, não pode chegar perto da mulher. Muitas vezes essa medida protetiva ela é descumprida. Né? Teoria é uma coisa, decisão judicial é uma coisa, a prática é outra. E em algumas oportunidades, infelizmente, quando essa medida protetiva é descumprida, custa a vida da mulher. Então o que nós fizemos lá? Colocamos a Guarda Municipal, por exemplo, para monitorar e acompanhar as mulheres sob medida protetiva. Como é feito esse acompanhamento? Visitas periódicas, né, a essas mulheres. Olha, está tudo bem? Como foi a sua rotina? Você teve alguma suspeita de aproximação, por exemplo? Um acompanhamento. E em casos de emergência, a mulher também tem uma conexão direta para solicitar apoio se assim for necessário. Pode parecer simples, mas simples para quem nos assiste, mas não para quem vive esse drama, né? Para quem é afetada, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela está fragilizada emocionalmente, toda uma série de impactos, né, na vida dela, e é importante que ela se sinta amparada, que tenha esta retaguarda, né? Desde eu diria, da coragem para denunciar, e lá nós fizemos uma mudança importante, estabelecendo as delegacias da mulher 24 horas por dia de funcionamento, porque antes funcionava no horário comercial, e a gente sabe que violência doméstica não tem hora para acontecer, né? Pode acontecer à noite, pode acontecer de madrugada. Então a mulher, desde o momento de fazer a denúncia, ela se sentir acolhida e ter uma estrutura adequada para isso, até o pós-denúncia e ter esse monitoramento, ter esse acompanhamento. Então são medidas como essa que fazem com que a gente tenha a valorização da mulher, não no discurso, né, mas com medidas práticas e efetivas, políticas públicas consistentes. Até mesmo porque muitas não denunciam com medo desse pós, né? A gente sabe que, infelizmente, algumas mulheres se submetem por conta dos filhos, dependência financeira ou a própria dependência afetiva, né? E aí elas ficam ali nesse meio, não conseguem sair. Então, é importante ter esse apoio, né? Porque numa situação aí de risco, 5 minutos, 2 minutos fazem a diferença, né? Pode aí poupar a vida de uma mulher, né? Não há dúvida, Juliana. A gente sabe que, como você falou com propriedade, às vezes pela insegurança, né, pelo medo de represália, pela dependência afetiva, são vários os motivos e essa denúncia ela não existe. Então isso faz com que a gente saiba também que os casos registrados, eles são menores do que os casos reais, do que verdadeiramente acontece, né? Por conta da subnotificação. Qual é a função do poder público? Criar as condições necessárias para que a mulher possa se encorajar e cumprir esse papel, porque muitas vezes a falta de levar adiante essa questão, a mulher paga com a vida. Sabe muitas vezes que isso acontece. Pra você ter uma ideia, as estatísticas mostram isso, hoje a gente perde uma mulher com feminicídio a cada 7 horas no Brasil. A cada 7 horas, né, um feminicídio. É um dado
muito relevante. Se você analisar todos os indicadores, né, caminham, né, justamente por a questão da violência doméstica aumentando, né, o feminicídio aumentando. Esse ano que passou foi o ano recorde de registros em cartório de mães solo. Né? Mães solo, isso foi recordes. Então, isso são um conjunto de informações que tem que ser interpretados, que tem que ser avaliados e pensados para que a gente tenha políticas públicas efetivas em todas as esferas. E essa capacitação da mulher, né, dar esse poder a ela para que ela possa ter ali a tua renda, isso já faz com que várias delas se sintam encorajadas de sair desse meio, né, de violência, esse meio que acaba muitas vezes até deixando a mulher sem nenhum tipo de reação, né? E a capacitação é mais importante ainda nesse momento, porque por conta da pandemia, a gente viu aí que a tecnologia, né, avançou muito rapidamente. Situações que a gente aguardava para daqui 10 anos, hoje acaba sendo uma realidade. E aí entra a necessidade de termos profissionais capacitados para essa nova realidade, né? É correr contra o tempo. Com certeza. A gente fala muito de retomar, quando fala do pós-pandemia, de voltar ao normal. Eu acho que voltar ao que era antes da pandemia nunca mais vai acontecer. O mundo mudou, né? Novas descobertas ocorreram em função da pandemia. Desde a questão da educação, do ensino, por exemplo, nenhuma rede estava preparada para ter o ensino à distância, né? Houve uma preparação durante a pandemia e hoje a gente não retorna mais ao que era. Então, hoje eu acredito muito, por exemplo, na questão educacional, no ensino híbrido, né? Quer dizer, mesclando o presencial com o virtual. Assim como as empresas, o próprio mercado de trabalho, descobriu que não é necessário alocar profissionais num determinado espaço, no mesmo espaço, durante tanto tempo. Será que isso dá produtividade? Será que é necessário? Será que isso traz qualidade de vida para o colaborador? Será que isso traz mais resultado para a empresa? Então as empresas também estão no momento de reflexão e estão mudando o seu comportamento. Acho que o virtual veio para ficar, né? O mundo online, né? As reuniões, o trabalho, até mesmo o lazer. E é muito importante que a gente possa se adequar a esse novo momento. E isso vai exigir profissionais com um novo comprometimento, com uma nova qualificação. Então eu diria que realmente é um momento desafiador que vai abrir muitas oportunidades. Se a gente pode enxergar alguma oportunidade na pandemia, se a gente pode enxergar aprendizado em algum ponto positivo, né? Eu diria que é justamente a utilização dessas novas tecnologias, esse mundo que a gente está passando a viver no pós-pandemia, que vai exigir uma adaptação e uma qualificação de todos nós. Porque falar que a gente estava preparado para enfrentar a pandemia não é verdade. Ninguém estava preparado. Nós tivemos que trocar o pneu, diria que o carro andando, né? E agora, espero que a gente não viva um momento como a gente viveu, mas se ele vier a acontecer, nós temos que estar muito melhor preparados sobre todos os pontos de vista. A pandemia foi um grande divisor aí, né? Algumas coisas que surgiram durante a pandemia auxiliaram bastante, né? Fez com que a gente acelerasse, como por exemplo a tecnologia, a telemedicina, o ensino à distância, tantas outras possibilidades que se tornaram realidade muito mais rapidamente por conta das restrições aí causadas, né? Infelizmente, por essa época, esse período aí que deixou toda essa geração marcada no mundo todo, né? Bom, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, mas é bem rapidinho mesmo. Na volta a gente vai continuar falando aí dessa retomada, principalmente da economia. Quais serão as expectativas para o próximo ano, hein? Já já a gente volta. Já estamos de volta aqui no nosso painel regional e como foi combinado, aí vamos continuar falando dessa retomada, né, pós-pandemia, retomada econômica. Tivemos vários problemas aí que afetaram a nossa economia no geral, né, além da pandemia por si só, restrições necessárias, né, no momento.
Logo depois, tivemos também a interferência da guerra na Ucrânia. Muitas situações acabaram refletindo na gente, como alta do preço do combustível e tantas outras coisas. E quando a gente fala em retomada econômica, fica até aquele pontinho de interrogação, né? Será que estamos no momento de retomada ou é um momento de retração? Como é que você vê esse momento, esse cenário, diante dessa situação que estamos passando, inclusive em geração de empregos, né? Qual que é a análise que você faz? Olha, Juliana, a saúde durante esse período da pandemia teve que ser absoluta prioridade na agenda dos governantes, né? Então, durante a pandemia, a abertura de leitos, primeira compra de respiradores, né? Abertura de leitos, hospitais de campanha, investimento em recursos físicos, financeiros, para que a gente pudesse salvar o maior número de vidas. Acho que esse foi o papel de todo gestor responsável, cuidar da vida das pessoas durante a pandemia. Agora eu digo que continua sendo prioridade a saúde, só que a saúde da vez é saúde financeira, né, para as pessoas, porque os impactos foram devastadores gerados pela pandemia. Então era o comerciante que tinha o seu negócio aberto, faturando todos os dias, que de repente se viu obrigado a fechar suas portas e passado zerar o seu faturamento. Então isso impactou muito na vida das pessoas. Agora é preciso que essa retomada ocorra de maneira responsável, de maneira consistente, justamente para que a gente não tenha novos retrocessos, não tenha que recuar, porque essa instabilidade também abre, fecha, isso pode hoje, amanhã não pode aquilo. Essa falta de previsibilidade mata qualquer negócio, né? Então, os empreendedores que respondem por uma boa parte da pujança da nossa economia precisam de apoio, precisam de incentivo, e aí vale para a esfera federal, vale para a esfera estadual, vale para os municípios brasileiros, né? Agora não é hora de aumentar a carga tributária, de exigir novas obrigações, ao contrário, agora é hora de ser flexível, né? De perdoar dívida, de renegociar com quem ficou devendo, com quem foi impactado. É hora de estender a mão até para salvar, né? Para que as pessoas possam, porque eu vi muita história de, você deve ter ouvido gente que tinha no seu negócio há 30, 40 anos, que teve que baixar as portas durante a pandemia e continuou com as portas fechadas. Não conseguiu. Que acabou, faliu o seu próprio negócio. Então, agora eu vejo que é necessário oferecer crédito, linhas de crédito para esses empreendedores, estímulo de verdade, não no discurso, mas com recurso, com ações práticas para que os empreendedores possam movimentar a nossa economia. Acho que esse é o grande desafio. As pessoas foram drasticamente impactadas. Se não houvesse apoio efetivo do governo, as coisas não vão acontecer, os negócios não vão voltar e a gente sabe qual é o fim dessa história. Na questão também de geração de emprego, é importante que nós tenhamos políticas públicas consistentes. Eu vejo muito, infelizmente, o momento que a gente vive no Brasil de radicalização política, de polarização, é esquerda, é direita, é azul, é vermelho, vira uma torcida organizada, quer dizer, que a gente acaba desviando o foco dos problemas que são importantes para o Brasil. Quer dizer, a ideologia não está melhorando a vida das pessoas. Quer dizer, a gente vê, o que acho que o telespectador, a pessoa que está em casa nos assistindo, quer saber o que? Olha, o que você falou, como vai fazer para diminuir o preço do gás? Como vai diminuir o preço do combustível? Como vai conter a inflação? Como a gente vai chegar no supermercado e poder encher o mesmo carrinho que enchia lá atrás, né? Hoje isso não acontece. Então, verdadeiramente, são essas as respostas que quem se coloca para gerir a coisa pública, para representar as pessoas, deve ter. É solução para os problemas que existem, que afetam as pessoas de fato. Então, acho que esse é o grande desafio, né? E com certeza, com a economia recuperada, a gente vai ter as pessoas vivendo com dignidade, que é a expectativa de todos nós. E eu acredito sim que é um momento de retomada. Retomada com força, mas com responsabilidade. E até porque, né, essa falta de previsibilidade, né, financeira para uma família é devastadora, né? O pai de família não saber como vai pagar as contas, onde vai morar com a sua família, é complicado, né? Porque não tem perspectiva, a gente não vê o cenário andando, a economia não gira, a situação só piora. E aí outras áreas são afetadas, como, por exemplo, a área da habitação. O senhor passou por uma situação complicada,
complicada, né? Uma situação triste, dramática em Santos, com aquele desmoronamento por conta de famílias que não estavam ali porque queriam estar. Não tinha condição de morar ou dar segurança para sua família. Então não é só a questão econômica, acaba atingindo todos os outros cenários e o que faz com que a cidade, no total, sinta esse reflexo, né? Com certeza, Juliana, porque olha, as pessoas elas não vivem na União, nem no Estado, elas não moram na União, elas não moram no Estado, elas moram onde? Nas cidades, né? No município que nós temos os principais problemas e é no município que nós precisamos ter as principais soluções. E aí ocorre uma inversão da lógica. Quando a gente fala, por exemplo, de recursos para a solução dos problemas que existem, o governo federal, a União, de tudo que o brasileiro paga de tributo, de imposto, entre 60% e 65% vai para os cofres da União. Entre 20% e 25% para os cofres dos estados. E entre 10% e 15% para os cofres municipais. Quem menos tem recurso é quem mais assume responsabilidade na prestação de serviço. Prestação de serviço na área de saúde, não tem médico no posto de saúde, o município não reclama com o presidente nem com o governador. Vai lá no prefeito, olha, não teve, com razão, e tem que reclamar, tem que reclamar. Então, se a gente pega o financiamento da saúde, quem coloca mais recursos, proporcionalmente? São os municípios, embora arrecade menos. Então, é preciso rever essa lógica desse pacto federativo, porque isso traz reflexo em todas as áreas. Você falou de uma área importante como a habitação, por exemplo. Os municípios não têm capacidade para fazer os investimentos que são necessários para realizar políticas públicas na área de habitação consistentes, para não passar o que a gente passa com deslizamentos, vidas sendo perdidas, que a gente vê no Brasil inteiro, tivemos aí as chuvas, enfim, uma série de ocorrências. É preciso a mão dos governos. E aí a consequência disso, qual o resultado disso? Além da habitação, por exemplo, você dá moradia digna para as pessoas, a gente realmente tem um pai de família que não sabe onde vai morar, não sabe como vai fazer para pagar as contas, ele perde a dignidade. Né? É afetado do ponto de vista psicológico, com toda essa realidade. Então, investir também na habitação, construir casa, você também gera emprego. Né? Você movimenta a economia, além da questão própria do objetivo da habitação, você tem todo o entorno de intervenções e de resultados positivos que isso pode gerar para a sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha governos com responsabilidade, com equilíbrio, justamente para ter condição de fazer os investimentos que são necessários e melhorar a vida das pessoas. Quem está na vida pública e não gosta de gente tem que escolher uma outra atividade para exercer, porque na vida pública você tem a missão principal de cuidar das pessoas. Você não precisa gostar de gente, e não dá para ver essas condições que a gente tem de submoradia, às vezes colocar a culpa na população, olha, está lá porque quer. Não, é por opção, não é por opção, é por necessidade. Necessidade de sobrevivência, porque no fim do mês não sabe que não tem o dinheiro para pagar o aluguel, gostaria de morar num lugar melhor, dar um lugar melhor para a família, mas não tem a condição necessária para isso. Então, não basta fazer essa análise simplista, dizer, olha, transferir responsabilidade. Quem governa tem que assumir responsabilidade e buscar a solução para os problemas. Tem que gerir, né? É administrar, na verdade, problemas, né? Muitas pessoas que não entendem ou não sabem dessa realidade entram até nesse meio, nesse cenário, muitas vezes iludidos, né? Por uma outra realidade, mas a real é que estar na vida política ali, né? Trabalhar para o povo é administrar problemas, né? Eu dizia muito isso, né? As pessoas falando eu comparava muito, né, quando estava na prefeitura, as pessoas com pedidos, necessidades, e é como administrar a sua casa, né, numa maior proporção, né, são milhares de pessoas sob a sua responsabilidade, mas é um pouco isso, quer dizer, primeiro, o orçamento é finito, o recurso é finito, você tem dinheiro em casa para fazer tudo que você quer? Não tem. Né? Chega no começo do mês, você tem condição de fazer alguma coisa, no meio do mês, outra, no final do mês, já começa a apertar mais o cinto para poder virar o mês. Essa é a realidade das famílias brasileiras. E fazer a gestão de uma prefeitura, de um órgão público, é a mesma coisa. Saber a hora de apertar o cinto, saber a hora de estabelecer prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Governar é o ato de fazer escolhas todos os dias, Juliana. Você faz escolhas todos os dias. Cada escolha, evidentemente, que é uma renúncia também, mas você precisa ter preparo, ouvir bastante. Eu digo sempre que quem ouve mais erra menos.
Quando você ouve, você tem a possibilidade de fazer escolhas mais acertadas, adequadas às necessidades da população. Você tem que ouvir, você está decidindo para as pessoas. Então você tem que ouvir quem? As pessoas, né? As melhores ideias sempre surgem do bate-papo na rua, do cafezinho na padaria, da pessoa que chega, olha, aqui no bairro funciona assim, tem que resolver dessa forma. Essa oitiva, esse contato permanente com as pessoas, ele é muito importante. E, obviamente, a responsabilidade, né, na tomada de decisão, sabendo que aquilo que você vai decidir num determinado momento vai impactar a vida de milhares de pessoas. Você pode mudar a vida da pessoa para melhor ou para pior, né, de acordo com uma decisão tomada. Então, por isso, exige reflexão. Você decidir para você é uma coisa, você decidir pensando em impactar na vida dos outros é uma responsabilidade muito grande. Mas também muito gratificante, né? Porque na medida que você acerta, você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. Sentir que o seu trabalho, a sua atuação ajudou a mudar a vida das pessoas é o que tem de mais gratificante para quem está na gestão pública. Até porque a melhor ideia é aquela que supre a necessidade das pessoas que estão precisando de uma solução, né? Não adianta ter uma ideia mirabolante que não vai servir na prática para solucionar o problema de quem está ali realmente necessitando de uma solução rápida, porque os problemas, às vezes, quase sempre, não podem esperar. Bom, com a sua vasta experiência, né, nesses dois setores, na vida política aí, teve a oportunidade de estar à frente de uma cidade muito importante, né, uma região importante demais para o Brasil, como Santos, por exemplo. Você acabou escrevendo um livro, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, foi uma experiência importante. Nós tivemos em Santos 8 anos de trabalho, né, Juliana? E nós acabamos registrando, né, fazendo um registro histórico desse trabalho de 8 anos, que foi importante na área de saúde. As transformações foram feitas, a educação, para o setor, até porque eu acredito muito que as políticas públicas exitosas, aquilo que dá certo, tem muita gente fazendo muita coisa boa no Brasil. O Brasil tem 5.541 municípios, um país com dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, muita gente fazendo coisa boa, o Brasil que dá certo. E por que eu estou dizendo isso? Esses exemplos têm que ser divulgados para que eles sejam replicados. Muitos dos bons programas que nós implantamos em Santos, não fomos nós que criamos, né? Não há vergonha nenhuma de dizer, fomos pesquisar onde estava dando certo e implantamos na cidade, repetimos. Não adianta você querer ficar reinventando a roda a todo momento. Há muita similaridade, semelhança entre os problemas vividos pelos municípios. E se tem semelhança no problema, também tem semelhança na solução do problema, né? E isso você gasta menos, né? Você economiza tempo, né, na solução. Então, o livro também tem um pouco desse objetivo, mostrar aquilo que a gente fez e deu certo. Eu tive a honra e a oportunidade de ter sido eleito prefeito lá no primeiro turno, ter sido reeleito também no primeiro turno, ter eleito meu sucessor também no primeiro turno. Então, uma sequência de trabalho que eu acho que é muito importante na gestão pública, porque hoje que vive, muitas vezes a gente tem essa situação, olha, está governando um partido, assume outro, o outro vai lá, para tudo que o gestor anterior fez por conta de rivalidade política, por conta de vaidade pessoal, e quem paga essa conta? É o povo, né? Então, quando há uma continuidade com responsabilidade, os ganhos são bastante significativos para a sociedade, para as pessoas. É nisso que eu acredito. E as experiências exitosas, acho que elas precisam cada vez mais de divulgação, compartilhar as boas práticas para que elas possam se disseminar pelo Brasil inteiro. Acho que esse é o objetivo. E o nosso livro busca contribuir de uma maneira muito humilde e simples com aquilo que nós fizemos em um dos 5.541 municípios que o Brasil tem. Bom, uma leitura aí, né, para quem quer conhecer um pouco mais da história da vida política e também saber como é que funciona essa máquina toda, né? Bom, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um prazer te rever e estar aqui na Rede Família e falando com os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu, pela presença. Bom, nosso painel regional de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda. Eu espero você.